Salve rapaziada, beleza? Bem-vindos aí ao segundo dia de palpiteiro profissional. Na verdade, não sei ainda como vai chamar. Se chamar assim, da hora. Se não chamar, deixa uma dica aqui de como pode ser o nome do palpiteiro profissional aqui que a gente pode trocar aí. Beleza? Galera, seguinte, o primeiro vídeo foi um pouquinho mais longo, então esse aqui eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido. Vou dar minhas ideias, minhas opiniões, minhas dicas, o que eu vou vir fazer no jogo. Mas vamos rapidinho aqui, porque domingo tá lotado de jogo, tá bom? E muito jogo bom que vai dar pra fazer lei zebra, lei super zebra, lei ao time perdendo por um gol, back no segundo tempo, vovô e mais um monte de coisa, tá bom? O microfone deu uma caída, mas eu já tô ajeitando e vamos lá, tá bom? Então, galera, vamos começar aqui por um jogo que as pessoas não comentam muito, que é o Campeonato Australiano. O Campeonato Australiano é muito bom. A gente vai fazer o jogo aqui do Melbourne City. Pra quem não sabe, o Melbourne City aí, como que fica melhor pra vocês? Fica assim melhor? Sim, fica melhor, né? Vou ficar aqui então. Melbourne City aí joga contra o Macarthur. O Macarthur é um time que foi criado aí faz uns 2, 3 anos pela competição. Entrou agora há pouco. E tem alguns jogadores bons, tá? Não tem jogadores ruins, mas tá numa má fase nesse campeonato, né? Muito provavelmente tá fora da classificação, mas pode classificar. Então ele precisa da vitória bastante. Mas, em contrapartida, o Melbourne é o melhor time fora de casa. Eu prefiro o Melbourne fora de casa porque vem com odd muito boa. Mas, nesse jogo aqui, ele tá com uma odd baixa, na minha visão. Porque o MacArthur não é um time ruim, o Melbourne não vem na sua melhor fase, tá? Você pode ver que tem duas derrotas aqui pro Melbourne, isso daí não é comum. Melbourne nunca perdeu pro MacArthur, então pode ser um jogo bom pra gente fazer um lay ao MacArthur. 5 horas da manhã, um horário legal, não é um horário tão ruim, porque tem jogos daí do australiano que são às 3 da manhã e acaba atrapalhando um pouco. Então eu vejo esse jogo aqui tanto para um lay MacArthur quanto para um lay ao time perdendo no MacArthur, tá bom? Mas eu vou dar umas dicas aqui sobre o Melbourne rapidinhas. As dicas são: o Melbourne precisa ter o padrão de posse de bola. Não precisa ter um padrão absurdo, tá? Mas precisa ter padrão de posse de bola. Precisa arranjar um cantinho antes para meter o gol, porque normalmente ele arranja um cantinho, tá bom? E o MacArthur precisa estar recuado. O Melbourne, quando ele joga com as linhas todas lá atrás, e ainda mais nos últimos jogos, ele tem jogado fora de casa desse jeito, trocou o técnico que tá jogando desse jeito, o MacArthur vai deitar e rolar nessa zaga fraca do Melbourne City, defendendo nos últimos jogos, tá bom? É uma baita zaga, mas tem jogado muito mal. Então toma cuidado. E a última coisa é, Melbourne tá pressionando, Melbourne tá dando padrão. Canto pro MacArthur do nada. Minha dica, fecha, tá? Porque nos últimos jogos eu tomei acho que 2 ou 3 gols contra a posição num escanteio que tinha contra o Melbourne, tá? Então é um time que tem vacilado bastante nos escanteios, tem vacilado muito, na verdade. Então, por mais que esteja aqui em primeiro, essa posição importa muito, tá? Porque o primeiro colocado ele já classifica direto para a próxima fase. Então, ele nem precisa jogar, se não me engano. Então, galera, toma cuidado. Acho que é o primeiro e o segundo, tá? E os outros brigam para as próximas fases. Então, toma cuidado, mas é um jogo bom que eu venho para buscar um Lei McCarthy porque eu confio muito no meu Barney City, por mais que ele esteja vacilando nos últimos jogos, tá? Vamos pro próximo aqui, o próximo já é o Campeonato Francês, é o primeiro jogo do Campeonato Francês às 9 da manhã, é um jogo que pode ser muito bom. Mônaco vem bem no campeonato, tá? Por mais que vem de 3 derrotas, 2 derrotas e um empate, é um time que vem bem dentro de casa. Caralho, o microfone quase caiu de novo, pô. É um time que vem bem dentro de casa e fora de casa vem decepcionando um pouco. Então, o que eu indico aqui é: a gente faria esse Lei Ajácio porque o Mônaco. Porque o Ajax é horrível, tá? O Ajax é horrível, horrível, horrível. E o Mônaco é um time bom, cara. É um time que vem melhorando, tá? Do que era, vem melhorando. A odd me agrada muito. Vai vir ali a 7, 8 no máximo. É uma odd que me agrada muito. Então talvez dê pra gente fazer esse Lei Ajax. O Ajax tá bem mal. Em casa é um time que vem mal. O Mônaco é um time que vem bem fora de casa. Ó. Tem três. Tem só 4 derrotas, é isso? Tem uma derrota só. Então é um time que vem bem dentro, fora de casa. E talvez dê pra gente trabalhar aqui esse Leia Jace. É uma odd muito boa. Depois do primeiro gol vai dar pra gente trabalhar também. Mas aqui, esse jogo pode se transformar num jogo ruim pro Mônaco. Vamos supor que o Mônaco esteja perdendo esse jogo.
É um jogo que dá pra gente fazer um Lei Mônaco. Não é um time que eu confio assim que vá virar jogos. Tudo bem, às vezes faz um golzinho ou outro, mas não é um time que eu vejo que tenha muita força. Se eu não me engano, teve um jogo aí esses dias atrás que ele fez isso, que ele virou o jogo no segundo tempo. Mas não é um time que faz isso frequentemente, faz isso toda rodada, tá perdendo, vai lá, empata e vira no segundo tempo. Não, então é um time que talvez dê pra gente trabalhar um Lei Mônaco no segundo tempo se tiver perdendo, tá bom? Então essa é a dica que eu dou e o vovô, muito provavelmente aos 70 minutos, caso o Mônaco esteja perdendo, uma odd muito boa, tá bom? Time aqui, esse aqui, acho que vai vir com um time muito provavelmente titular aí. E já vamos pro próximo jogo, que é do Arsenal, tá bom? O Arsenal tá com uma odd meio esticado, o Crystal Palace não é um time que vem dando tantos sustos comparado com a temporada passada. O Arsenal volta ao troçar aqui provavelmente, vem o time totalmente titular, o Odegaard joga, Partney, então vem com a zaga titular, laterais titulares, tá? O White e o Zinchenko. Então vem com um time totalmente titular, joga contra o Crystal Palace, que foi dominado na última rodada contra o Manchester City, mas fora de casa. Então, muito provavelmente isso aqui vai ser um Lei Crystal Palace. Vai depender da odd. Se a odd estiver ali entre 15 e 18, cara, eu não me sinto confortável de fazer com o Arsenal, por mais que esteja com 5 vitórias nos últimos jogos, não tá jogando o futebol que já jogou no começo da temporada. Tá bem mais difícil. Ah, Léo, você pegou um gol no último jogo contra o Sport. Peguei, mas, cara, o Arsenal já foi mais fácil de leitura, tá? Então, o que eu indico aqui, se o mercado estiver segurando, vai num back Arsenal, você vai perder ali seus 3, 4% de correção, 5. Talvez o back seja um pouco mais interessante. Léo, você vai fazer esse back? Muito provavelmente que não. Já não sou um cara que trabalha muito back, vocês sabem. Mas eu tenho tentado trabalhar um pouquinho mais o back, tá? Tô tentando me permitir um pouco mais, mas ainda não trabalho. Então esse lay aqui não me sinto confortável e no back, como eu não trabalho muito, vou ficar de fora. É um jogo que pode ser muito bom para back, mas o Arsenal tem dado umas vaciladas tanto dentro quanto fora de casa. Então fica de olho, galera. Fica de olho, é um jogo que parece ser fácil, mas pode ser um pouquinho mais difícil do que parece, tá bom? E já vamos pro próximo jogo. Esse jogo aqui, às 11 horas, no mesmo horário do Arsenal, eu já vejo com muito mais valor pela odd. É difícil a gente achar uma odd do Napoli aqui, 1,75. Por mais que o campeonato italiano seja um pouquinho com odds um pouco melhores, né? Eu acho que esse jogo talvez possa ser bom. A Torino é boa dentro de casa, é um bom time, não é um time ruim, tá? Mas a Napoli é a Napoli, cara. A Napoli tá fazendo um campeonato incrível, praticamente campeão aqui, cara. Eu acho quase impossível tirar aqui 18 pontos, a Inter tirar 18 pontos. A Napoli perder 6 jogos, eu acho muito difícil. Então, provavelmente aqui a Napoli já é campeão. Esse é o meu medo. A Napoli já tá sentada no resultado, tentar arranjar um empate contra o Torino, que já tá ótimo para ela, e ficar mais tranquila para não perder jogadores para Champions League, que vai pegar quem? Vai pegar o Milan. Então é um clássico, cara. É um clássico. Então a gente tem que ficar de olho aqui. É um jogo que pode ser muito bom, pode dar um padrão absurdo. Se vier com o Kvaratskhelia aqui, que é fera, o Osimhen aqui, que a gente zoou, o Osimhen, o Lozano, cara, o time é muito bom, velho. Muito, muito bom, tá bom? Só toma cuidado porque pode vir com menos interesse do que a gente imagina, tá? Mas a odd aqui é linda, o lay aqui é 5,56, pô, perfeito. Com o primeiro colocado contra o oitavo, pode ser ótimo. Mas veja o interesse antes do jogo começar. Então se vier com interesse mediano, galera, toma cuidado, tá bom? Próximo jogo aqui eu acho que pode ser um dos jogos do dia, tá? Pode ser um dos jogos do dia, que é Real Sociedad contra Elche. O Elche é o último colocado. O Real Sociedad briga aqui por Champions League, tá? Ele tá aqui, ó, classificado para Champions. E o Betis tá logo atrás dele. Então, se o Sociedad vacila e perde isso aqui, o Betis pode encostar muito, tá? Então, o Betis já não tá mais na Europa League. O Sociedad também não. Então, os dois vão brigar por essa vaga aqui. Eu acredito que o Sociedad dê padrão. O último jogo do Sociedad contra a Roma, dentro de casa, foi um padrão bem legal contra a Roma. E o Sociedad jogou muito bem. E a Roma é muito mais forte que o Elche. Então a gente pode ficar de olho aqui nesse Lei Elche. O Elche é um time bem ruim. É tipo o Almeria aqui fora de casa. São dois times bem ruins. Então talvez esse jogo seja um jogo muito bom, tá bom? O Sociedad não tem uma campanha incrível dentro de casa, muito pelo contrário, é bem ruim. Mas o Sociedad em alguns jogos dá um padrão bem legal. Então fica de olho que esse jogo pode ser bom, tá? Outro jogo que pode ser bem legal aqui é na Turquia.
Campeonato que eu não tava fazendo no último ano, mas o Fenerbahçe vem jogando bem, o Galatasaray vem jogando bem. Então eu tô dando uma olhada nesses dois times, às vezes no Besiktas, tá? No sábado tem Besiktas, mas não vou fazer. Então esse jogo aqui do Fenerbahçe e Alanyaspor pode ser bom. Fenerbahçe, o Alanyaspor é um bom time fora, dentro de casa. Só que o Fenerbahçe também é um bom time fora de casa. Então por essa odd muito provavelmente tá batendo 1,80, 1,90, talvez seja uma odd pra gente ficar de olho aí, cara. Talvez não pro primeiro gol, mas talvez pro segundo. A gente buscar ali um Leia Alanyaspor quando já tiver perdendo por 1 a 0, se tiver perdendo. Então pode ser um bom jogo pra gente fazer pós primeiro gol. No 0 a 0 eu vou dar uma olhada? Vou dar uma olhada. Vai ter poucos jogos ali. Acho que uma hora tem 2 jogos, só ele e o do Paris. Então eu vou dar uma olhada. Mas não é um jogo que você fala assim, porra, tenho certeza que isso aqui eu vou estar dentro. Não, é um jogo que já é um pouquinho mais complicado. Vou deixar de fazer? Não, mas vou ficar um pouquinho mais receoso para dar uma entrada aqui, só se tiver um padrão muito claro, tá bom? E o Mi 5, 5 minutinhos depois desse jogo, tem esse jogo do Paris Saint-Germain, que é um time que tem me surpreendido, tem jogado bem na Liga da França, tem me dado alguns greens, então eu vou ficar de olho. Por mais que seja um jogo difícil, eu acho que essa odd esteja errada, 1,45. É um jogo legal de se fazer. O Rennes é um bom time, tá? Não é um time ruim. Briga aqui com o Mônaco pela Europa League e também pela Champions, tá? Pode chegar aqui numa Champions League, na qualificação da Champions League. O Lens vem vacilando bastante, então o Rennes ainda briga por essa vaga. E o PSG, cara, o PSG vai ser campeão, já tá 10 pontos de diferença, ninguém tira. Ah, Léo, tu tá zicando, não tô, ninguém tira esse título do PSG, tá bom? Então, eu acho que dá pra buscar um Lei Rennes, mas tem que ver a postura do Rennes. O Rennes não é um time que fica totalmente recuado. Não, muito pelo contrário. É um time que ataca, que dá um padrão dentro de casa. E fora de casa contra o PSG, cara, vai dificultar esse jogo. O PSG já entregou o resultado por antes naquela rodada lá, que tava ganhando de 2 e tomou um 2 a 2. Pro Rennes, que é um time muito melhor do que o Nantes, cara, pode ter certeza que esse jogo vai ser pedreira. Talvez dê pra gente pegar esse Leia 8 ou 9 no Rennes, sim, mas eu vou com calma aqui também. É um jogo que pode ter algumas pegadinhas. Eu acho que é um jogo que tá com uma odd talvez um pouquinho injusta, por mais que seja o PSG de Lionel Messi, Mbappé, cara, toma cuidado. É um time que dá pra gente buscar o Lei Rennes, mas nada nos impede de não fazer nada, porque fazer nada também é green, tá, galera? Fazer nada também é green. E 1h30 temos aqui o United contra o Fulham. Um bom jogo. Não tenho odds aqui, acho que provavelmente vai estar 1,40 por aí. O United tá na quarta de final da FA Cup, muito provavelmente vai querer ganhar esse campeonato, vai ir longe nesse campeonato, e eu acho que o Fulham não vai ter como segurar o United nessa rodada. Pode acontecer algo totalmente diferente? Pode, mas o United titular, acho muito difícil não ganhar esse jogo. Venho para buscar um Lei Fulham, se tiver uma odd boa, se tiver uma odd ali a 8, a 10, a 12 no máximo, talvez dê para trabalhar. O Fulham não é um time horrível, tá? Tem o Mitrovic, tem o Andrés Pereira, tem o William. Acho que é isso, né? Tem esses três. E tem mais alguns ali que são bons. Então fica de olho. Mas eu acho que o Fulham pode jogar recuado igual jogou contra o Brentford e tomar um golzinho aí do United no começo do jogo. Pode ser um bom jogo pra gente fazer um lei zebra. Tá bom? E eu não faço esse lei United porque o United é traiçoeiro. Cuidado, rapaziada. O United é traiçoeiro. Tá bom? Próximo jogo aqui na Itália, Lazio. Lazio contra a Roma, jogo difícil, jogo complicado de duas equipes que adoram me dar head, duas equipes vagabundas, tá bom? Então, galera, toma cuidado. É o que eu tenho para falar aqui. Aqui dá para você buscar após o 0 a 0, tanto o Lei Roma quanto o Lei Lazio. Aqui você pode tentar buscar erros de mercado, erros num possível VAR, alguma coisa do tipo. Mas o que eu vejo na Itália é que muitas vezes quando tem clássico, um time dentro de casa acaba se jogando muito melhor contra o outro time, porque tá dentro de casa, com o apoio da torcida e tudo mais. Eu acho que dá pra fazer um Lei Roma, não vou mentir pra vocês. Mas vocês têm que ter cuidado, na bola parada da Roma, é a melhor bola parada que eu tô vendo aí dos campeonatos. É um time que de escanteio é muito, muito bom. Não fez nada contra o Real Sociedad, mas no escanteio meteu um gol. Anulado, mas meteu um gol. Então, galera, toma cuidado. Mas pode ser um Lei Roma. Acho que é só de parelho aqui, às vezes é bem legal de trabalhar. E na Série A da Itália, às vezes eu gosto de fazer esse Lei Roma aqui, ou Lei ao pior time em campo, num clássico. Tá bom? Vamos pro próximo jogo, que esse jogo aqui eu acho que pode ser bom. Eu acho que tá com uma odd talvez um pouco errada, que é Braga contra Porto, tá? Acho que é clássico lá
lá em Portugal. E eu acho que o Porto é muito mais time do que o Braga. O Porto briga aqui com o Benfica e o Braga briga aqui com o Porto. Então os dois estão brigando por Champions League, tá? Uma qualificação e o outro vaga direto. Eu acho que é difícil tirar esse título do Benfica, mas o Porto é o Porto, não é um time ruim. E o Porto jogou muito bem o último jogo da Champions League contra a Inter, infelizmente não classificou. O que eu acho que vai rolar aqui é, o Braga dentro de casa é um time que normalmente dá padrão, mas contra esses times maiores, às vezes ele pode jogar um pouquinho recuado, tá? Eu já vi ele jogando recuado dentro de casa. Então, o que eu vou indicar aqui pra vocês é Lei Braga. Pô, Léo, na lata, eu acho que o Porto vai dar padrão quanto o Braga. Vai ser um jogo que vai dar um padrão e vai ter uma odd boa pra se trabalhar, tanto no 0-0 quanto no 0-1 ali do Porto. Então, cara, eu vou pra esse jogo buscar o Lei Braga. O único problema de Portugal é com 12 segundos de contagem. Então, talvez isso me faça ficar um pouco receoso. Mas se der um padrão claro, eu vou estar dentro. Tá? Porque eu acho que o Porto é muito mais time que o Braga. Eu acho que é só de aí 3,25. Beleza, é um clássico. Estão os dois perto da tabela. Mas eu acho que o Porto é muito mais time. É um patamar totalmente diferente. Ali é Benfica e Porto. Os dois patamares. Por mais que o Benfica esse ano esteja um pouquinho mais em cima. E depois vem Braga e Sporting. Quem mais que tem aqui? Braga, Sporting. E só também, né? O Vitória de Guimarães é bom, mas mediano também. Então é Benfica, Porto, Braga, Sporting e Braga. Pra mim o Sporting é até melhor que o Braga, só que o Sporting tá ligando pra Europa League ali, então tá entregando um pouco aqui em Portugal, tá bom? Então é isso que eu venho buscar. Venho buscar um Lei Braga sem pestanejar, tá bom? Só voltando aqui na Alemanha, tem um jogo aqui a 1h30 que eu esqueci de falar pra vocês, que é Leverkusen contra Bayern de Munique. Esse jogo pode ser muito bom. O Bayern contra os times maiores, cara, ele ama jogar bola, tá? Quanto time menor, ele vai lá, vai tomar um golzinho, vai falar, pô, não tô afim de jogar hoje, vou jogar só no segundo tempo, vai lá e mete 5 no segundo. Agora, contra os times maiores, Leverkusen, Dortmund, Leipzig, União Berlim, que, pô, foi uma goleada de 3-0 no primeiro tempo, Freiburg, Frankfurt, cara, ele joga. Então esse jogo aqui, ó, de 1,60, quero tá dentro de Lei Leverkusen. Ah, o Leverkusen tá jogando bem, né? O Leverkusen classificou pra próxima fase da Europa League. Dane-se. O Bayern de Munique é o Bayern de Munique. Eu confio. Ah, Léo, não tá tão bom. Beleza, então não entra. Se tiver um padrão claro de Bayern, o padrão que a gente conhece de Bayern, laterais avançados, chupa-motinho, chutando, os pontas ali driblando, pô, tendo canto, tendo chute, finalização, tudo isso, cara, tu esteja dentro, tá? Porque o Bayern é um time que no longo prazo vai se pagar nesse lei. Essa odd aqui muito boa, vai estar 7, 8 provavelmente, talvez o mercado suba um pouco mais, vai ali a 9, acho que não passa disso, e eu acho que tem muito valor esse lei Leverkusen, tá bom? Então fica de olho. Mas também se não tiver padrão, galera, não clica. Não precisa clicar, pô. Não tá padrão, não clica. Só clica se tiver padrão, tá bom? Aí, agora voltando ali, vamos pra Inter de Milão e Juventus. Outro jogo que é difícil. Outro jogo que a Juventus, pô, é foda, tá jogando bem e tal. E o Di Maria vai jogar aqui. Não jogou o último jogo, tá descansado. Eu faria um Lei Juventus. Pô, mas a Juventus tá bem, mas a Juventus, pá, pá, pá. Eu faria um Lei Juventus porque eu gosto muito da Inter de Milão. A Inter de Milão é o time que mais tá em head na minha planilha, tá bom? É o time que mais tá em head na minha planilha. Mas eu faria esse Lei Juventus pelo motivo da Inter ser muito forte em casa. A Inter às vezes dá muito padrão em casa. Então, cara, por mais que a Inter não esteja no campeonato perfeito, ela poderia estar muito mais próximo da Napoli, vacilou e perdeu muitos pontos. A Inter é um bom time dentro de casa. A Juve perdeu pontos aqui, né? Mas é um bom time fora de casa também. Mas mesmo assim, cara, eu iria para um Lei Juventus, mas tomar cuidado. Tomar cuidado. Eu acho que talvez esse jogo seja para trabalhar após o primeiro gol. Vamos supor que a Juve esteja ganhando o Inter e a Juve ainda esteja jogando um pouquinho de bola. Cara, faz um Lei Inter. Você tem que ficar muito de olho nos momentos do jogo. Eu acho que não é um jogo para segurar a posição durante 20, 30 minutos. É um jogo que vai ter uma longa exposição. Não. Eu acho que é um jogo para você segurar 4, 5 minutos e tentar pegar o gol. Ah, não consegui, o jogo deu uma mudada, já fecha. Aqui não é para você ficar de olho aqui, pô, 30 minutos dentro de Lei Juve, de braço cruzado, olhando o jogo e falando, nossa, que padrão absurdo. Acho que não. Acho que é um jogo, 5 minutos você falar, porra. Olha a Inter ali, ó. Lautaro tá jogando bem, meio de campo tá todo atrás da Juventus, não tá contra-atacando por 3, 4 minutos, esteja dentro. Pode ter uma bola parada pra Inter, a Inter vai lá, mete um gol de cabeça.
Então, eu acho que é um jogo de pouca exposição, não é um jogo de muita exposição de você cruzar o braço e falar, eu vou esperar, esse padrão aqui tá claro, eu vou ficar aqui o tempo todo. Não. Tem jogo que é, tem jogo que não é. Esse aqui é um jogo que acredito eu que não vai ser isso, tá bom? E além disso, dá pra buscar um erro de VAR, essas paradas aí, tá bom? Barcelona e Real Madrid é mesma coisa de Inter e Juventus. Não é um jogo de longa exposição. Eu acho que essa odd aqui, o Real Madrid melhorou bastante nos últimos jogos, mas eu acho que se o Barcelona vier completo, o Barcelona tá aqui a quase 10 pontos de diferença, não vai querer perder. O Real Madrid ainda está na Champions League. Então, cara, eu não vou cravar esse jogo em lei real, mas eu acho que pode ser um lei real ou depois do primeiro gol, um dos times pode sentir. Vamos supor que o Barcelona tome o primeiro gol. O Barcelona possa sentir. Então talvez seja um jogo para depois do 0-0. Vamos supor que um faça 1-0. Talvez seja uma boa posição. Mas é um jogo que tem que ser muito pro live. É muito pra leitura de jogo, leitura de mercado. O mercado tá segurando muito, então não vou entrar agora. É um jogo que é difícil, cara. É um jogo que vocês têm que ter muita leitura de jogo, leitura de mercado para não fazer besteira. Tá bom? E o último jogo que eu vou entrar aqui, ó, é Sarmiento e River Plate. Eu sei que muitas pessoas nem devem assistir esses jogos. Eu não vou mentir que eu não assisti muitos jogos do River Plate, ainda não cliquei em nenhum, mas agora já estamos na sétima rodada, então agora já dá para ter uma noção melhor, tá? River Plate continua patrolando lá na Argentina, tá? É um time bom. Acredito eu que esse Sarmiento, eu já vi alguns jogos dele ano passado, na temporada passada, né? Não é um time bom, cara. Então acho que vai dar para você fazer aqui esse lei Sarmiento. É o último jogo do dia, na minha opinião. O Sarmiento ganhou contra o River no final da temporada aqui, mas o River dentro de casa, na temporada fora de casa, na temporada passada, meteu 7 gols no Sarmiento, então pode ser que seja um bom jogo aqui, tá? River ainda não perdeu, não, na verdade perdeu uma fora de casa, e o Sarmiento ganhou uma e perdeu duas, tá? Então ficar de olho aqui, dá pra gente fazer esse Lei Sarmiento. Algumas coisas que eu quero falar pra vocês. Campeonato argentino é um pouco diferente da maioria dos campeonatos, tá? Então muitas vezes não tem liquidez, obviamente. Tem uma liquidez, mas não tem uma liquidez tão grande. Por ser 9,6 vai ter uma liquidez um pouco maior, porque não vai ter muitos jogos ali no horário. Outra coisa, o mercado muitas vezes vai descer contra a tua posição. Ele não vai acompanhar a 365, vai ter, ou às vezes ele vai acompanhar demais a 365 e a 365 não tá vendo a leitura que tu tá vendo, porque a leitura da 365 não é leitura de jogo só, é leitura de dados, então precisa ter finalização. Então o River Plate tá finalizando bastante, pô, essa odd vai corrigir, tu vai pegar essa correção de odd, tá bom? Então agora vamos supor que o River Plate só tem posse de bola, tem ali 65% de posse de bola, devolve a bola pro Sarmiento, Sarmiento vem pro ataque e dá um ataque perigoso, mas só no radarzinho ali, não é ataque perigoso nenhum, às vezes é só chute. Então, cara, toma cuidado, às vezes o mercado não vai corrigir tanto, você tem que ficar um pouco de olho, tá bom? E não tem mais nenhum jogo assim anotado aqui, mas eu vou falar mais um campeonato aqui, que é a MLS, que eu não sei nem se tem jogo da MLS. Mas eu vou falar rapidinho sobre a MLS, que eu sei que sábado tem rodada cheia da MLS. Cara, fica de olho nos próximos jogos, tá? Na próxima semana que tiver a MLS, porque a MLS ainda tá iniciando. Então, muitos times ainda não se encaixaram, muitos times que são bons ainda não estão jogando bola, e tem muitos times que estão lá em cima que vão descer, tá bom? Então, é um campeonato longo. Então, espera pra fazer depois da quinta, sexta rodada. Não começa a fazer agora. Claro, tem muito erro agora, né? De mercado, de odd, mas às vezes fica um pouquinho mais de olho, porque é um campeonato que é um pouco diferente também do que a maioria que a gente vê aqui no trade esportivo. Tá bom? Então, galera, acho que esse aqui é o meu. A minha análise do dia, né? Que o pessoal fala aí do dia 19/3, né? Domingão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça aí de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal aí também, deixar um comentário falando aí o que você acha dos jogos, o que você vai fazer nos jogos. Desculpa pelo vídeo longo, provavelmente deu uns 30 minutos, mas é porque é final de semana tem muito jogo e eu quero passar o máximo de jogos que eu separei pra vocês aqui pra fazer. Beleza, galera? Então é isso. Um abraço, tamo junto e fui!